Olá pessoal da TV Ging, é um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Elson Oliveira, atualmente sou mestre em Educação Física e docente do Centro Universitário de Várzea Grande, o Univag. Hoje vou contar um pouquinho para vocês sobre a obra O Currículo da Prática do Futebol, a formação de jovens futebolistas. Mas para isso eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, as inquietações que me fizeram escrever esse livro. Na minha infância, incentivado pelos meus pais e por gostar de ser um apaixonado pelo futebol, fui inserido em um programa de iniciação esportiva com o professor Amarildo e o professor Profeta, no qual me ensinaram muito sobre os aspectos técnicos, os aspectos táticos e principalmente sobre valores, atitudes, sobre respeito, sobre comportamentos, elementos que foram fundamentais para o meu desenvolvimento humano durante a infância. Já na adolescência, me inseri em diferentes clubes, viajando pelo Brasil todo, na perspectiva de ser um profissional na modalidade. Porém, ao final da minha adolescência, não encontrando perspectiva de profissionalização, decido voltar para minha cidade natal e procurar a minha escolinha, a escolinha de origem, que me deu a oportunidade para entrar no futebol e assumir novos papéis dentro da comissão técnica. Simultaneamente, inicio o curso de Educação Física e vou experimentando ser preparador de goleiro, auxiliar de preparação física, auxiliar do treinador, até assumir como treinador de diferentes categorias. Ainda na graduação, voltando um pouquinho nessa trajetória, o professor José Tarcísio me ajuda com algumas inquietações e nós produzimos uma obra falando sobre como o futebol é ensinado. Mas ainda tinha muitas provocações que me faziam perder o sono relacionado a como estruturar o processo a longo prazo. Então fui uma palestra ministrada pelo professor Eduardo Tega e o professor Roberto Braga, no qual eles tocaram em um tema chamado currículo de formação. Era a primeira vez que eu escutava aquele tema e aquilo me chamou muito a atenção. Ao entender que o currículo era esse documento que norteia, um documento que orienta as tomadas de decisões a longo prazo no processo de formação, decido então investigar um pouco mais a fundo aquilo. Entrando na especialização, tomo então contato com o professor Hiller Silva Reverdito e juntos nós começamos a investigar um pouco mais sobre o currículo. Também em 2017, junto com a professora Larissa Rafaela Galati, o professor Otávio Betega e o professor Alcides Scaglia, nós publicamos um ensaio sobre a temática na revista Corpo Consciência. Mas ainda muito inquieto sobre a temática, querendo saber, conhecer mais sobre, pesquisando sobre as pessoas que estão no futebol, decido entrar no mestrado sob orientação do professor Hiller com a mesma temática. Assim surgiu a minha dissertação de mestrado, que foi vencedora do Prêmio Brasil de Teses e Dissertações de 2020 do Ministério do Esporte, relacionadas ao futebol e ao direito do torcedor. O livro então tem o título de Currículo da Prática do Futebol, a formação de futebolistas, no qual a gente toca sobre diferentes elementos, tentando fazer uma reflexão ali sobre a importância do currículo para a formação de jovens, sejam escolinhas de futebol, programas, projetos, e até mesmo nos clubes de futebol, a importância desse currículo, mas trazemos um olhar ecológico para esse currículo, a fim de provocar as pessoas a considerarem na construção desse documento norteador da formação diferentes elementos que consideram as pessoas em transformação e o futebol em transformação, assim não criando uma receita de bolo, mas um documento norteador que dê condições de diferentes caminhos a partir dos contextos, das identidades e das pessoas que participam do futebol em diferentes momentos na formação esportiva. Bom, a obra fala em si de uma perspectiva sistêmica e ecológica para o currículo. Então ela reconhece que o currículo é um documento orientador essencial para a formação de jovens futebolistas, independente do espaço. Ela reconhece a importância das pessoas que estão nesses espaços organizarem, terem diretrizes bem estabelecidas, reconhecendo as pessoas em desenvolvimento, o próprio futebol em desenvolvimento
e considerando aspectos que são fundamentais para o desenvolvimento das pessoas dentro do esporte. Assim, nós trazemos diferentes elementos que devem ser considerados na elaboração do currículo e principalmente na sua aplicação, entendendo que o currículo não pode ser um documento engavetado, que fica na gaveta, e sim algo que seja praticado. Para trazer esses elementos reflexivos sobre o que deve ser praticado, o que deve constar no currículo, então nós conversamos com diferentes especialistas do futebol e trazemos a opinião, a perspectiva deles sobre o currículo de formação e suas diretrizes, seus elementos. Espero que eu tenha aí provocado vocês um pouquinho sobre o currículo de formação, a querer saber mais sobre essa temática, e agradeço aqui a Ginga, pelo convite e a oportunidade de poder trazer para o debate o tema currículo de formação. Foi um prazer estar com vocês. Até mais!